Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira abençoada. Bom dia, gente. Boa semana para todo mundo. Grandes coisas estão por vir nessa semana. Bom dia, Cris. Stephanie amada, Cíntia, bom dia. Grandes coisas estão por vir. Se você crê nisso, escreva daí, grandes coisas estão por vir. Vamos entrando, sejam bem-vindas. Soltem coraçõezinhos aí para o Instagram avisar que estamos ao vivo. Bom dia, Cíntia, Josi amada. Tudo bem, meus amores? Grandes coisas estão por vir essa semana. Amém, Stephanie. Bom dia, Ju. Gente, a mensagem de hoje está especial demais. Demais, demais. Grandes coisas estão por vir. Bom dia, Stephanie, Ju, Renata. Oi, tia, Tânia. Bom dia, bem-vinda, Cris. Então, vão chegando, Prisso, Ellen. Grandes coisas estão por vir nessa semana e que a gente possa crer realmente que grandes coisas estão por vir, porque se a gente crer, acontece, né? Quem acredita, escreve aí, grandes coisas estão por vir. E se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente tem feito diariamente, hoje são 139 dias, todos os dias, um devocional, que nada mais é um momento de estudo, um momento em que a gente ativa a nossa fé. Para quem me conhece há um tempo, sabe que eu estudo inteligência emocional, autoestima, há muitos anos eu ensino isso para as pessoas, e o que Deus colocou no meu coração e no do Bruno durante essa quarentena, desde que começou a quarentena, é que a fé também pode ser aprendida, assim como a inteligência emocional, como a autoestima, a nossa fé precisa e merece ser examinada, né? O que é a fé examinada? É a gente parar para questionar, para entender a história, para estudar. Então, a gente está aqui fazendo isso nesses devocionais. Não tem nada a ver com nenhuma, com um momento, como não, nenhuma religião e nada contra, mas a gente sempre quer deixar claro que não tem nada a ver com nenhuma religião, mas de que tem a ver com o Pai que está no céu, ativar a nossa fé através do estudo e da fé examinada, tá? Então, se você quer ter mais intimidade com Deus, eu quero sentir a presença de Deus, eu sinto que eu não me relaciono com Deus, vem aqui, cola aqui com a gente, cola na videira, porque a gente está aqui todos os dias, há 139 dias, estudando a palavra, ativando a nossa fé e aumentando essa intimidade. Para mim não faria mais sentido falar apenas de inteligência emocional e autoestima, porque Deus ajudou muito a minha família no momento mais difícil, né? Então sejam bem-vindas. Quem tá aqui pela primeira vez, levanta a mão pra gente saber. Bom dia, uma semana abençoada. William, Cíntia, Renata, Rafa, mãe e Bruno dançando, por energia essa manhã. Gente, ele não pode ouvir essa música que ele sai dançando. Eu mandei lá pra mulherada da jornada das 6 semanas. André, bem-vindo, André, querido. Paloma, Fabi, Rê, Cupcake, Maiara, Grazi, Joyce. Nossa, quanta gente querida. Beatriz, Vanessa, Jana. Então, se você tá aqui pela primeira vez, saiba que você não entrou aqui por acaso. Se você está aqui, Deus pediu para te chamar. Ele quer falar algo com você. A gente... Deixa eu anotar aqui o nome da... Grazi, saudade, amada. A gente... Bom dia, Maria. Então, se você tá aqui, né? Hoje é o dia que Deus escolheu pra falar, ei, chama ela lá, manda chamar, né? Manda chamar essa minha filha que eu quero falar com ela hoje. Deus usa pessoas, né? Deus usa a Bruna, usa o Instagram, usa alguém que tá dentro da sua casa. Deus usa pessoas pra falar com a gente. E o Bruno sempre fala uma coisa que eu acredito muito, que a gente acredita que tem um dia, uma hora marcada para cada um, sabe? Por muito tempo, para quem me conhece há mais tempo, sabe do que eu tô dizendo. Por muito tempo eu tinha um relacionamento com Deus, eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito em Deus, que me relacionava muito com Ele,
Mas uma das coisas que a gente explica aqui é que eu tinha um relacionamento que eu nem sabia o porquê que eu acreditava em Deus. Eu acreditava porque todo mundo falava que tinha que acreditar, sabe? E aí eu fui desenvolvendo um relacionamento com Deus baseado naquilo que eu ouvi dizer. E o que acontece? Hoje eu vejo que a gente estudou um trailer, né? Um trailer de um filme. Então, pra quem não conhece, não sabe por que eu e o Bruno a gente tá aqui todos os dias fazendo um devocional. Hoje faz 139 dias. Ou seja, desde que começou essa pandemia, em março, o Bruno já fazia o devocional dele diário. E aí Deus pediu pra gente fazer isso daqui. Faz no Instagram pra mais pessoas participarem e ouvirem a minha palavra, né? E a gente entrou despretensiosamente pra ver o que ia dar. E acabou que a gente não conseguiu parar mais, porque esse é o nosso momento do dia, todo dia às 10 da manhã, que a gente ativa a nossa fé, que a gente dedica a Deus, que a gente troca com pessoas, que a gente se ajuda. Então todos os dias às 10 a gente está aqui fazendo isso. Muitas coisas aconteceram, muitas pessoas que tinham perdido o relacionamento com Deus se reaproximaram desde que a gente começou a estudar junto, devocional. Amor, você pode comer mais um pouquinho? Acabou o preto. Ah, acabou. É que eu botei até mais um pouquinho pra mim. Tá, vira só um tiquinho. Você quer? Bom dia, Maíra, Ju, Thalita. Então, até me perdi o que eu tava falando aqui. Que aí a gente decidiu fazer esse devocional e muitas pessoas se reaproximaram de Deus, muitas pessoas começaram a quebrar algumas crenças religiosas que afastavam, como eu tinha. Então eu sempre gosto de contar, porque já tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje, da história do trailer, né? Então, eu sou uma pessoa, né? Aí já fica a reflexão pra você que tá aqui assistindo ao vivo com a gente ou que vai ouvir depois, porque os devocionais ficam gravados no YouTube, tá? A partir dessa semana lá no YouTube. Sempre ficou aqui no Instagram, tem vários gravados no Instagram, no IGTV, mas a partir dessa semana no YouTube. Mas, né, qual foi a história que eu ouvi desde que eu sou criança, né? Que Jesus morreu por mim, que eu já nasci pecadora e que Deus tá só esperando o meu primeiro vacilo pra vir com a mão pesada dele, né? E que eu tenho que temer a Deus, que, nossa, eu tenho que seguir as regras e que eu não posso falhar, porque senão eu vou pro inferno, eu não vou ser salva. Isso é o pedaço do que eu ouvi, né? E por muito tempo, aí eu não sei se alguém se identifica, fala daí, eu me afastei, eu tinha raiva, essa é a verdade. Hoje pra mim é até difícil falar isso, mas essa é a verdade. Eu tinha raiva de Jesus. Primeiro, que eu nem sabia que Jesus era um homem. Segundo, que eu tinha raiva dele porque eu tinha uma sensação de dívida, sabe? Eu não pedi pra ninguém morrer por mim. Esse cara morreu por mim, agora eu tenho que fazer o que ele quer pra eu não ir pro inferno. E eu passei uma vida inteira com ranço. Eu ouvia falar Jesus, eu já falava, religião, não sei o quê. Então, o que acontece? Hoje eu entendo que o que eu ouvi foi o trailer de um filme. Eu não assisti o filme completo. O que a gente faz aqui no devocional, eu falei pro Bruno ontem, quando eu sento aqui nesse devocional, eu venho aberta para aprender algo novo, porque eu sou uma conhecedora nova da palavra, né, do filme. Eu tô assistindo o filme agora completo, porque até então eu carreguei a minha vida inteira uma visão sobre a história, sobre Deus, sobre Jesus, baseada num trailer, e agora eu tô construindo uma visão, construindo um relacionamento baseado numa história em que tô conhecendo as partes da história, profundamente essa história. E aí eu tô entendendo que tudo que aconteceu, a história de Jesus, existe um elemento que nunca foi falado pra mim, que foi o amor, né? Então muitas coisas mudaram desde que eu comecei a falar, ok. Então eu lembro exatamente que quando começaram a cair fichas em mim, tipo, cara, Jesus é um cara que antes e depois de Cristo, foi uma das coisas que me chamou, né? Cara, o calendário é dividido antes e depois de Cristo. Esse cara tem alguma coisa especial, né? Porque, cara, a humanidade vive isso antes e depois de Cristo. Então deve ser verdade, né? Começou a gerar uma curiosidade em mim. E outra coisa, beleza,
né? Ele venceu a morte. Era uma coisa que eu não entendia o significado disso. E aí foi isso, essa curiosidade e algumas coisas que ele fez na minha vida que me fizeram querer conhecer ele. Então, por exemplo, comigo aconteceu ao contrário, né? Primeiro ele fez algumas coisas que eu desacreditava e que hoje eu sei que são ele, que foram ele. E depois que eu fui conhecer ele, então não importa como seja, o que importa é, a gente merece examinar a nossa fé. Muitos casos são assim, viu, Bruno? Muitos, né, amor? Bruno chegou aqui, ó. Muitos casos são assim, tem uma explicação pra isso. Bom dia, amor. Fala, gente. Bom dia aí. Todo mundo aí, seja bem-vindo. A Janaína tá aí? Não sei, entrou bastante gente nova hoje. Sejam todos bem-vindos, quem tá aí pela primeira vez. Isso aqui é um estudo de boa. E isso que a Bruna falou é muito louco, porque quem curte gráfico, quem não curte tudo bem, não tem problema. É meio que a gente tá, antes da gente ter essa intimidade com Jesus, antes da gente começar a conhecer esse cara, que a Bruna disse assim, eu estava num ponto -3 na vida, -10. Aí veio e o problema foi resolvido, ela desacreditou, né, Bru? Foi o cigarro. Isso. E aí, mas isso foi antes dela ter intimidade com Jesus. É normal, por quê? Porque primeiro ele vai resolver. Você está muito chateado, você está muito magoado, você está muito triste, você está muito cheio de problemas, você está com muito vício. Aí ele te coloca no estado 0. E a partir desse status 0, no gráfico, você vai ter uma caminhada com ele e aí ele vai te levar, e isso é uma crescente. Né? Então acho que é isso. Alguém viveu isso? Tipo... Então não é só sobre resolver o problema e sair fora, como eu fiz durante 2 anos da minha vida. Eu comecei a conhecer esse cara em 2016, assim, com mais proximidade, mas eu fiquei de 2016 a 2018 chamando praticamente Jesus Doril. Ou seja, toma a dor que a dor sumiu, sabe? Então resolve meu problema, saia fora. Resolvia. Então quando eu apertava o caldo, eu ia lá e buscava, ia num templo, ia numa igreja e tal. E saía fora. Então não é isso que Deus quer da gente. Ele ama resolver nossos problemas. Porque Deus, ele é pai. Ele ama resolver os problemas do filho, tá? Mas ele quer, acima de tudo, o que ele colocou no plano criacional das coisas. Intimidade. É isso que o pai quer. Com você e comigo. E isso resolve tudo. Absolutamente tudo. Né, Bru? Então, isso é o que a gente tem feito todos os dias aqui, durante essa quarentena. Que é ter essa intimidade, é parar tudo pra gente dedicar 1 hora aí, um tempo pra estudar. É um estudo, gente, é como se a gente tivesse uma faculdade, só que a gente vai de segunda a segunda conhecendo algo novo, porque eu sei que tá escrito há muitos anos, mas pra mim é uma história. Antes da nação de Israel ser Israel, esse povo era escravo, sabia? Quem tá aí pela primeira vez, e é sempre bom a gente repetir essa história. Antes da nação Israel ser uma nação, eles eram escravos no Egito. Existia mais ou menos 2 milhões de hebreus, que eram israelitas, escravos num país chamado Egito. Um faraó dominando eles não tinham direito de nada, eles eram escravos, imagina isso. Eles ficaram 430 anos na escravidão. E aí, só que Deus já tinha prometido, Deus é um Deus de promessa. Quando ele promete, ele já cumpriu, não tem como. Só que demorou 430 anos para cumprir, né? E aí tudo está no controle do Pai. Em 2020 as coisas estão mais rápidas e tem um porquê para isso, tá? Deus está acelerando o plano dele de amor, tá? Ele precisa fazer isso, porque tem muita gente que merece receber a mensagem dele, a boa notícia dele, que é o que a gente vem fazendo aqui há quase 200 dias. E aí esse... Nossa, amor, quase 200? Tô arredondando a conta, os números quebrados aí. 150. 139 dias. 139 dias. Mas não é sobre... Parece a primeira vez que nós estamos aqui. E aí quando esse povo foi tirado do Egito, eles foram para uma terra prometida, Canaã. E antes de chegar lá, eles demoraram 40 anos no deserto. Também por um propósito. Nós estudamos e aprendemos até hoje sobre isso. Todos os dias Deus fazia cair um maná do céu. Eles estavam no meio do deserto. Não tinha como plantar. Não tinha como trabalhar e se sustentar do seu trabalho. Pensa nisso. Não tinha. Só que Deus é um Deus de provisão. Se Ele te colocou num deserto, Ele mesmo vai te tirar. E enquanto você está no deserto, como diz aquela música, eu falo de amor mesmo no deserto. Eu te sustento no deserto, eu provisiono para você no deserto. Então entenda, às vezes o homem que por livre-arbítrio, Deus nunca vai mudar isso, às vezes eu me coloco no próprio deserto. Mas se Deus te colocou num deserto, acredite, Ele vai provisionar, Ele vai falar de amor com você e vai ser lindo. Porque depois Ele vai te tirar. Jesus foi pro deserto, ficou 40 dias. Todos os dias no deserto caía o maná do céu, que era um alimento deles, né, amor? Era como se fosse o quê? Farinha.
Como se fosse uma farinha, uma neve caindo do céu. E aí quando eles recebiam isso, eles faziam o que com isso? Eles pegavam a farinha e faziam pão. No dia Era o alimento diário deles. Era o alimento diário. Só que isso não caía pra semana, não era estocado. Deus ele deixou bem claro na Bíblia, né? Tá escrito. É todos os dias. Por quê? Porque existe uma porção do dia pra gente. Porque se estoca, o povo não ia agradecer a Deus. Ia passar vários dias sem gratidão. Ia passar vários dias sem conversar com Deus e agradecer aquele maná. E conversar sobre outras coisas. Que Deus não queria só que agradecesse o maná. Só que naquela época eles não tinham uma visão de pai. Deus era um Deus que era o Senhor. Agora nós estamos na melhor geração, pós-Jesus. E Jesus falou assim, ei, eu fiz o religare. A cruz, tudo que Jesus fez, é como se fosse assim, ó. Tá escrito isso. Eu quero reconciliar. E tá reconciliado o pai com o filho. A partir de agora, quem colar na videira, quem chegar até a mim, eu levo pro pai. Isso é lindo. Então existe um caminho para isso, existe um como. A pergunta mais perguntada na internet: como? Ei, seja muito bem-vindo. Se você tá aqui, é porque o pai te chamou. Se alegre, bota um sorriso aí na sua cara, aonde você estiver. Sorria. Gente, vocês tinham que ver o Bruno comendo pão sírio ontem. Porque o pai te chamou. Como se estivesse no deserto, amor. A gente comeu um árabe ontem e aí o pão sírio, né? Eu falei, é o maná, Bruna. Vamos agradecer. Pronto. É o maná. Ei, é a porção do dia. Então o que a gente faz aqui é, a cada dia, receber uma porção de Deus. Se você tá querendo tudo de uma vez, desculpa te falar, mas você tá olhando pro seu umbigo. É normal isso, tá? A nossa carne é falha. Eu me coloco na linha de frente. Eu era um jumento desgovernado, ainda continuo um jumento, só que manso. Me coloco na linha de frente. Mas chegou a hora, em 2020, da gente respirar. Chegou a hora de falar assim, ei, o controle não é meu, o controle é seu. É ali, ó. Então é um dia de cada vez. E nós vamos mergulhar sobre isso daqui hoje. A gente quer... Vamos fazer uma oração, mas a gente vem conversando, a Bruna sabe qual é o... Ela nunca sabe, né? Qual que é a mensagem do dia, né? Que eu faço primeiro o devocional, né, Bruna? Mas a gente vem conversando desde ontem sobre o devocional de hoje. Porque Deus quis assim. Né? Então, porque tem alguns versículos, na verdade a Bíblia toda é chave, né? A Bíblia é lotada de promessa, é lotada de ensinamento do próprio Deus vivo. Aí é fé, tá? Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Tem alguns versículos chaves que são recortados na história. Tem alguns versículos chaves que inclusive roda pelo WhatsApp, mas são cortados. Às vezes eu mesmo corto para uma desculpa inconsciente, para uma vitimização inconsciente, para eu continuar com o problema. E chegou a hora da gente escancarar esse negócio, chegou a hora da gente romper. Só que todos juntos aqui, lado a lado, sabendo que quem vai romper é o próprio Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo. A boa notícia é Jesus está vivo. Se você escutar aqui a partir de agora o Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, o Evangelho conforme escreveu Marcos, Lucas, né, Mateus, Evangelho significa boa notícia, e Deus tem uma boa notícia para você essa semana. Chegou a hora de romper, chegou a hora de parar de olhar para o meu próprio umbigo, chegou a hora de parar de me comparar por causa dessa internet. Ei, vamos usar a internet para a voz ficar mais alta, vamos usar a internet para algo bom. Só que isso aqui é uma faca é uma linha muito tênue. E a nossa carne é corrompida. Então quanto mais a gente colar na videira, mais você vai se fortalecer dele, não mais de você. E é difícil para nós seres humanos, né? Porque a gente aprendeu que a gente que tem que ter performance. A gente aprendeu que eu tenho que vencer de mim mesmo todo dia. Eu acordo e eu tenho que vencer de mim mesmo todo dia. Eu sempre falei isso. Não é mais sobre isso. Se você chegou até aqui, não é mais sobre isso. É muito louco você se superar todos os dias e tal, mas imagina você passar 10 anos, presta atenção nisso, 10 anos você, inclusive aqui na internet, falando, hoje eu venci de mim, hoje eu venci, hoje eu venci, hoje eu venci, hoje eu venci, hoje eu ganhei de mim, hoje eu ganhei das minhas tentações, hoje eu ganhei, hoje eu fui produtivo, hoje não sei o que, hoje ei. É porque você não vai aguentar, não é sustentável isso, e presta atenção, falei. Não, e porque no dia que você não for assim, você vai se sentir péssimo. Só que e quando a gente estuda a história de Jesus, a gente aprendeu que não é sobre o que você vai vencer hoje, ele já venceu.
é sobre Ele. É sobre viver, né? É sobre desfrutar, é sobre viver, é sobre desfrutar, tá? Mas a gente vai quebrando essas barreiras aí emocionais, essas crenças aí enraizadas na mente, juntos aqui, a gente tá estudando junto. Não projeta nada no Bruno e na Bruna, tá bom? A gente é só um estudante da fé, junto com igual vocês aí. Fé não tem tamanho, fé é presença. Fé é você escolher todos os dias entrar na presença de Deus. Tá? Vamos orar aqui? Vamos. Bom dia, Manaus. Bom dia, Manaus. Tamo junto. Saudade. Pai, em nome de Jesus. Aumenta um pouquinho a música pra gente, mano. Se você puder fechar os seus olhos, fecha, senão tá tudo certo. Pai, que cada palavra que sair da minha boca a partir de agora, que seja direto dos céus. Eu acredito. É como se fosse a primeira vez aqui, mais uma vez. É mais uma vez como se fosse a primeira vez. Porque o Senhor preparou esse momento. Isso aqui não tem nada a ver com o Bruno. Isso aqui não tem nada a ver com a Bruna. Nada a ver com o Instagram. Isso tem a ver com o seu filho e com a sua filha que o Senhor trouxe até esse lugar. Existe um lugar já preparado para você aí, presta atenção. O Pai está de sorriso aberto, te chamando para perto, para você descansar nos braços dele, para ele te dar sabedoria, para ele te dar uma paz que excede qualquer entendimento. É dele, não vem de nenhuma pessoa, não vem de nenhum lugar aqui na terra, vem dele. Quando você sentir esse amor, tudo que você mais vai querer é retribuir esse amor para ele. É retribuir, e aí a intimidade começa a ser firmada na rocha. Então, Espírito Santo, fica à vontade. Deus é Espírito. O próprio Jesus falou isso e ele é santo. Santo. O que significa santo? Santo é separado. Só existe um que é santo. E ele se chama o Cristo Jesus. Oh, Jesus, seja bem-vindo nesse lugar. Fala com seu filho, fala com a sua filha. E nós queremos aprender mais de ti. Só isso. Eu quero aprender. Fala aí. Você quer ou não? Eu quero aprender algo novo hoje. Você quer aprender algo novo? Pronto. Você me olha muito engraçado durante os devocionais. Sabe por quê? Porque eu fico chorando dali. Daí quando você faz assim, eu acho engraçado. Amor, eu vou pegar uma blusa, tô morrendo de frio. Tá. Gente, vai lá em João, capítulo 8, versículo 32. Nós viemos aqui para falar da palavra e a gente vai romper junto. Jesus, ele preparou esse momento. A boa notícia é que ele tá vivo. Jesus, ele é. Ele não fez as paradas todas lá atrás em vão. O lance que eu queria que você se alegrasse, se motivasse é assim, ó. Eu vou viver acreditando que Jesus é suficiente. Isso não é fanatismo. Talvez te ensinaram que isso é fanatismo, né? Isso é vida. Aí, às vezes aqui na Terra a gente pode, né, falar o tempo todo aqui, por exemplo, sei lá, eu vivi 8 anos triatlon na minha vida, né? Que é um esporte que você nada, pedala e corre. Cara, eu só falava disso, eu vivia isso, as pessoas me perguntavam sobre isso e ninguém me falava que era fanatismo. E eu só falo de autoestima. Não é fanatismo, isso é uma causa que foi abraçada, é um chamado que Deus deu. Mas na verdade não existe nada de fanatismo, existe uma escolha, a gente é livre, você faz o que você quiser. Pronto. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda, mãe, manda um beijo aí. Minha mãe já deve estar preparando um almoço para minha avó e pro meu avô. Minha mãe tá na praia, curtindo, cuidando lá dos meus avós, minha avózinha querida. Semana que vem eu tô lá, provavelmente a gente vai fazer o devocional lá. Ah, que legal. Ó, João, você não tá com sua Bíblia aí não, né? Não, amor. João 8:32, tá? João 8:32, exato. Tá? Vamos lá? Vamos. A gente vai passar por alguns versículos, então só abre seu coração. Depois, não sei, mas faça alguém anotar aí. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque várias coisas na Bíblia são recortadas. Como a própria Bruna disse, eu tinha só a visão de um trailer, eu não tinha a visão do filme. E Deus está te convidando para você viver o filme. É muito louco isso. Ei, presta atenção, fala, Má, tudo jóia? Já quero devocional em Caraguá. Ih, acho que eu vou fazer lá, Má. Se tiver afim, colar lá com o Caleb. Eu acho que eu vou lá. Eu acho não, eu vou porque eu vou buscar minha mãe. Só não sei ainda horário, dia, essas coisas. A gente tem que deixar. Na hora a gente. Ó, vamos lá. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então presta atenção. O que mais você já deve ter escutado, ou se você ainda não escutou, está escutando agora, é assim, ó. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vamos lá. Por partes. É o ponto. Tá? Desse versículo todo,
o que a gente... Essa frase é conhecida, é famosa, certo, amor? É. Só que na Bíblia, o que eu queria te encorajar aqui, tá? O que eu queria te encorajar aqui? Eu queria que você não escutasse só da boca do Bruno e da Bruna, e nem de qualquer outra pessoa. Eu queria que você fosse atrás, sabe? Porque a Bíblia hoje é alcançável. Essa Bíblia tem a linguagem atualizada, irmão. Várias pessoas aqui nessa quarentena já mandaram mensagem, já compraram a Bíblia e estão curtindo demais. Então, se você não tem uma Bíblia ainda, pega uma Bíbliazinha top. Se você é mulher, tem uma rosa aqui, ó, igual a essa. Tem uma preta igual a essa. Ai, Bruno, é você que tá vendendo? Não, não sou eu, não. Eu só tô te encorajando a você estudar, tá? Gente, eu nunca tive uma Bíblia. É a sensação mais linda, mais gostosa quando eu tive a minha. É muito bom. Então, esse é o ponto. Conhecerão a verdade e a verdade nos libertará. Mas que verdade? Essa é a primeira pergunta. A verdade, desde a primeira página da Bíblia até o final, a verdade se chama Jesus. Por quê? Porque ele venceu a morte. O que é vencer a morte? O que é vencer a morte? Ele ressuscitou. Essa é a chave do Evangelho. Você acredita isso no seu coração? Acredita? Sim. Ótimo, dá estrela. Ah, eu não acredito, Bruno, ainda. No meu coração, eu vou ser sincero, eu consigo falar, mas eu não sinto ainda essa verdade no meu coração. Mas eu quero sentir. Pronto, é aí que Deus vai pegar você com muito amor no colo. E a gente tem que ser sincero, cara. Quando eu falo quebrar o pau com Deus, é exatamente isso. Cara, eu não acredito ainda no que aquele jumento Bruno tá falando lá. Mas eu quero acreditar, me ensina agora, hoje. Você pode pedir isso pro pai, você é filho. E ontem nós falamos sobre isso, viva como filho e não mais como órfão. Cara, aquilo mexeu demais comigo, cara. Uma mensagem que queimou meu coração. É isso. Chegou o momento da gente se comportar como filho e não mais como órfão. Chegou o momento de você fazer coisas não mais pra você, mas pra um pai que está nos céus. Só que você só vai conseguir fazer isso quando você conhecer esse pai. Então por isso que a gente tem que estudar. Quando a gente estuda, eu conheço o pai. E quando eu conheço o pai, eu quero agradar o pai. Isso é intimidade. Porque é uma mão de duas vias. Então ontem eu escutei, né? Eu fiquei muito triste mesmo, cara. Tipo assim, cara, eu separei um dia pra dedicar apenas a Deus. Eu separei um dia pra... Cara, o homem tenta limitar Deus. Não, Deus quer todo dia. Toda hora. Toda hora. É 24 horas. Não é só uma vez, não. Porque se Deus sair, amor, um minuto, a gente morre. Pensa aí, você vai separar... Porque nosso coração é Deus. Isso daí é o homem que cria. Eu vou separar um dia para poder me dedicar a Deus. Eu vou separar um dia para poder conhecer mais do Pai. E o Pai tá falando lá em cima, me parece, eu não sei o que você acha. Ei, eu sou um Deus de todo dia. Vem em mim, cola na videira. É ou todo dia. Uma hora, né? Você para uma hora pra ir na igreja, na semana. Mas qual que é o ponto? Deus é muito mais do que isso. Deus não se limita num templo. É muito louco você ir numa igreja, por exemplo, porque todo mundo tá canalizado da mesma fé. Todo mundo tá ali aprendendo, se alimentando do maná. Como aqui? Não tem nenhuma diferença. Não tem nenhuma diferença. Se existe diferença, eu tô limitando Deus, que Deus só existe lá e não aqui. Não é isso. Deus, ele é. Vocês entendem isso? Agora veja. Por exemplo, tá, um exemplo prático. Se você tá no trabalho e você tá insatisfeito, trabalha como se você estivesse trabalhando pro pai. Se você já conhece o pai, faz pra ele. Você vai ver como vai ser diferente. Você não faz mais pra ninguém e você não faz nem mais pra você. Esse é o ápice do evangelho. Esse é o ápice. E eu testei isso já. Isso é bom demais. Você precisa testar. É como um software que você tá recebendo na mão. Como um aplicativo no celular. Você precisa testar. Agora, pode ser que você fale assim, eu não quero testar. Tudo bem. Você faz o que você quiser. O amor de Deus por você não muda. Então, assim, se dedicar a Deus é todo dia. Não é apenas um momento. Agora, é claro que é importante você ter um momento particular com ele. Painho, aqui seu filhinho, vamos trocar ideia. Papai, quem tá aí de Manaus. Papai, existe um momento separado. Eu faço todo dia. Isso é muito bom. Mas não é também só ali, depois eu vivo o dia doideira. Não. É como se fosse todo dia pra ele. Toda hora pra ele. Você vai entrar numa reunião, é pra ele. Não, Bruno, mas eu não tô falando coisa de Deus, não importa. Mas você tá se dedicando a Deus. E você começa a enxergar Deus em tudo, né? Nas pessoas, nas relações, até nas dores. É. E aí as dores se tornam outra coisa na nossa vida. Mas isso é uma caminhada, não se cobra, você vai aprender isso. Deixa ele te ensinar, não é o Bruno e a Bruna, tá? A gente só tá jogando sementes em você. Quem vai te ensinar é ele. Mas qual que é a chave aqui, ó? Antes de conhecereis a verdade vos libertará, tá escrito o que aqui, ó?
Se você... Esse é o ponto, tá, gente? Atenção nisso, que é o que não é falado. É pouco, não é famoso igual a última frase. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, se você colar na videira, aprender da... Quem é a videira, tá? Jesus. Se você permanecer na minha palavra, Jesus está falando aqui. O próprio Jesus. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, ou seja, estavam acreditando nele. Ele falou assim, aí, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, vírgula, conhecerão a verdade e ela vai te libertar. Ou seja, se você estuda sobre Jesus, você vai conhecer a verdade, que é o próprio Jesus. E é ele que te liberta, não é você que vai se libertar. Se você tá aqui, ó, achando que é você que vai resolver seu problema, eu tô aqui pra te dizer, com essa jumenta aqui na cabeça, não. Talvez isso não foi resolvido ainda na sua vida, porque Deus está se apresentando pra você. Ei, olha pra mim. Ei, olha aqui. Eu sou seu pai. E quando eu entro na sua vida, quando eu resolvo, você nunca mais vai esquecer. E aí nós vamos querer... Aí você, filho, filha, vai querer estar junto comigo e nós vamos ter intimidade. Foi assim que eu resolvi o problema de pornografia, de prostituição, sexo em excesso. Quando eu entendi que o problema estava no meu coração e que eu não ia resolver na força do meu braço, tentei de tudo. NoFap, pra lá, pra cá. A gente trabalha com pessoas há muito tempo, há muitos anos. A minha casa só foi resolvida quando a verdade entrou aqui, quando a gente decidiu colar na verdade. Agora veja, se vocês permanecerem, ele está colocando uma condição. Se Jesus está dizendo pra gente, se vocês permanecerem, Bruno e Bruna, significa que tem uma chance de eu não permanecer. É um livre-arbítrio, né? E isso Deus nunca vai mudar. Pode fazer o que for, não vai mudar. Deus não fez a gente para ficar numa caixa. Deus fez a gente em mais semelhança dele. Deus desejou, pensou e sentiu. Por isso que a gente deseja, pensa e sente, tá? Porque ele pensou e desejou e sentiu antes. Ele fez imagem e semelhança. Cara, é matemática isso. Presta atenção, é que ninguém ensinou a gente. Deus fez, ó, você é a imagem e semelhança minha, eu pensei, desejei e senti. Então você também vai pensar, sentir e desejar, e nós vamos conversar. 100%. Só que Deus falou assim, você tem um livre-arbítrio. A única coisa que você não pode fazer é comer daquele fruto que é o conhecimento do bem e do mal. O homem foi lá e fez, caiu, foi para 1%. E aí Jesus vem para voltar com a gente até 100% a eternidade. Ei, vocês estão entendendo isso daqui? Então não se limite, quando você vê um versículo no WhatsApp, eu vou te encorajar, ou no Instagram, né? Eu vou te encorajar a você ir para a Bíblia e ver se não tem nada escrito antes ou depois. Porque tem chave aí. Às vezes você não pegou ainda, você não está vivendo a verdade ainda não te libertou, porque você não entendeu o que está antes. Às vezes é assim, então Jesus é a verdade, então ele vai me libertar. Não, mas você está permanecendo nele? Você está estudando sobre ele? Você está conhecendo ele, quem ele é? Você sabe verdadeiramente no seu íntimo, no seu coração, visceral, você sente aí o que ele fez por nós? Não, porque você ainda não conhece. Quando você conhecer, não tem como. Quando eu conheci Jesus, não tem como. A minha vontade é dar estrela aqui então, o tempo todo. Uhum. Não, e outra coisa, por exemplo, por muito tempo, essa frase, né, conhecereis a verdade os libertará, eu, Bruna, eu acreditava só assim, então qual que é a verdade? A minha verdade é a minha história de vida. A minha verdade é assumir que doeu algumas situações da minha infância e me machucaram. Então eu vou conhecer a minha verdade e a minha história vai me libertar. Por quê? Porque eu tinha essa frase, esse é o ponto. Quando eu não estudava mesmo, eu pegava só aquilo que me convém da Bíblia. Sabe? O que não me convém eu jogava, isso daqui eu não acredito, isso daqui eu acredito, isso aqui eu não acredito, isso aqui eu acredito. Então, quando a gente tá falando aqui, a mensagem de hoje é essa, é a gente parar de recortar histórias e ver, né? Então, por muito tempo eu achava que a minha verdade era a minha história, era o meu autoconhecimento, e tudo bem. Se independente, o que a gente está querendo dizer aqui é te dar um novo olhar sobre as coisas. É te convidar a olhar com mais profundidade. E aí você vai falar assim, entendi. Vai chegar um dia que você vai falar assim, entendi. Anota 2 palavras. A primeira é autoesquecimento. A segunda é uma frase, eu vou me esvaziar todos os dias de mim. Nossa, lindo demais. Não é sobre a sua verdade, é a verdade dele. E vou te falar, o primeiro passo que eu dei foi ano passado.
Eu coloquei pra fora a minha verdade, lá na cabana, lá em Teresópolis. Aliás, amanhã vai ter uma live com a Dawn Watson, não sei quem conhece aí, Dawn Watson, que eu vou entrar lá com ela pra falar sobre esse processo, né? Da cura do homem, tá? Se você tem marido aí que é um pouco aberto, convida ele pra entrar. Amanhã é 8h30, eu acho. A gente vai falar com mais calma depois, quando ela divulgar, né, amor? Enfim, isso. Só que isso é o quê? Por isso que é importante a inteligência emocional. Quando você rompe uma barreira emocional aqui na Terra, beleza, você já resolveu uma parte do problema. Agora, existe uma possibilidade, a ferida foi ali, né, resolvida, só que não plenamente. Eu vou te dizer, só foi resolvido 100% quando eu decidi colar na videira. Eu não posso dizer diferente disso aqui. E eu te trunquei ontem, né, amor, ainda? Eu não posso dizer diferente. Oi, por quê? Não, porque eu falei pra ele, amor, mas não, a gente tava conversando sobre isso e eu sou muito questionadora. E é bom que a gente conversa, Quando né? você pergunta com intenção, você vai conhecer. Porque a pergunta com intenção é uma possibilidade de você conhecer. E aí eu falei, amor, mas não tem nada a ver. Você conseguiu se curar porque lá na cabana não fala de Deus, muito menos de Jesus. E aí Bruno falou assim, lá não fala, mas eu fui pra cabana colado na videira. Eu levei Jesus comigo. Então, por isso que ele se sentiu também seguro de falar a verdade. Não apenas, claro que a cabana ajudou muito, tudo que aconteceu lá. Demais. Né, o ambiente. Indico demais. Aliás, mas a gente crê que foi Jesus que levou ele lá. Foi Deus que levou ele lá. Totalmente, eu fui conectado desde o aeroporto e foi tão bom que Deus revelou em sonho. Foi ele que falou assim, pode falar toda a verdade pra Bruna, pode dizer tudo que você fez. Agora conta desde quando você era criança, o que aconteceu, o que fizeram com você. Uma história ruim da área da sexualidade, tá? Mas isso é uma outra história. Então, e isso me libertou. Só que eu entendo que não fui eu. Então, qual que é o ponto aqui do evangelho? Qual que é o lance da hora do evangelho? É você acreditar e viver acima de tudo, ok? Viver acima de tudo, de tipo assim, não sou eu, é ele. Tira um peso das suas costas, você não tem ideia. Testa isso. Testa. Ó, João 16:33, próximo. João 16:33. A gente vai depois mesclar tudo. Tá? Espero que esteja fazendo sentido pra vocês. Agora presta atenção. Existe uma necessidade, aí de novo, por a importância da inteligência emocional, a importância da psicologia, a importância da gente quebrar crenças negativas. O ser humano, ele tem uma tendência a ficar na zona de conforto. Isso é ciência. Eu não quero gastar energia. O ser humano é assim. A nossa carne, em essência, é assim. A carne, em essência. Mas a essência do ser humano não é essa. Porque não foi para isso que Deus nos criou. Mas a gente tem uma tendência a ficar na zona de conforto, certo? E aí, para eu ficar na zona de conforto, o que eu faço? Eu me vitimizo. Eu dou desculpa. Então, eu sempre coloco, quando a gente começa a estudar aqui o Evangelho, eu sempre coloco um mas. Ah, então, é isso mais alguma coisa. Então, mas é difícil. Ou eu me revolto, às vezes eu me vitimizo, mas às vezes eu me revolto, né, amor? Que também é uma forma de você ficar preso. Ah, não, é a mulher forte, né? O homem forte, que ele fica revoltado. Ó, João 14,6 antes disso, porque o chave vai vir na terceira. Ó, João 14,6, diz assim Jesus. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vou ler de novo. Qual que é o versículo que roda na internet? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ponto. Eu vou encorajar vocês de novo. Todas as vezes que você receber da boca de alguém uma palavra, todas as vezes, inclusive do Bruno e da Bruna, ok? E na internet, no WhatsApp, no Instagram e tal, vai na fonte, porque aqui é a fonte, é como se você fosse no código-fonte do sistema. E aí você vai ver que depois, né, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele coloca uma vírgula e diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, qual que é o lance, a chave do evangelho? Primeiro, Jesus... É demais, né? Não, terminei com só uma coisa. Fala aí. Não, que aí ó, eu conheço uma pessoa... Tira o mesmo peso. Que junta as duas frases, ó. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará, vírgula, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É? Tipo assim, como se só eu fosse, como se aquilo fosse, eu me aproprio, eu, Bruna. A minha verdade me liberta e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, a gente fala com muita tranquilidade em relação a isso. Amor. E com muita tranquilidade, porque a gente trabalha com autoconhecimento. E a gente passou muitos anos assim.
Quando você vai para o mundo do autoconhecimento, a própria palavra diz autoconhecimento, que é maravilhoso, é necessário. Eu vejo muito que tudo está interligado. Agora, se eu parar apenas no alto, eu deixo de acessar a maior potência que eu possa ter, que na verdade não é minha, vem dele. Que é o autoconhecimento, o conhecimento isso. do alto. Aí com L, né? Porque existem dois autoconhecimentos. O alto com U, que sou eu. Só que se eu mergulho só nisso, eu esqueço do mais importante, que é o que vem do alto. E eu vou dizer de novo, Deus não é um Deus que só quer escutar da sua boca que você acredita e que eu tenho gratidão. Não é isso. E eu falava o tempo todo isso. Meu treinador entrou aí, o Anderson, ele sabe disso. Eu fiz um dia uma prova falando por ele. Só que eu não tinha intimidade com Deus. Por ele, pra ele. Eu fiz um Ironman assim o tempo todo, só falando isso. Os caras achavam que eu tava louco. Mas foi uma das melhores provas, mais gostosas, fiz transição com ele, enfim. O Anderson, e aí o que acontece? Deus não quer só... A gente, claro, é gratidão, obrigado por ter saúde, obrigado por proteger minha família, sim, mas Deus não é... Nós homens temos a tendência inconsciente de bloquear Deus, o agir de Deus, a potência que Ele quer colocar na sua casa. Então quando eu passava a minha vida toda falando, gratidão, cara, Deus é bom demais, gratidão, Deus é bom demais, eu continuo falando isso, presta atenção, mas não é só isso. Quando eu fico só nisso, eu estou limitando, e Deus não tem limite. A partir do momento que você acordar na sua vida e falar assim, eis-me aqui, eu quero trocar ideia com você, Pai, eu já entendi que eu sou filho, e eu já entendi que o caminho é a videira. Se eu não entendo que o caminho é videira, é uma escolha nossa e nós somos livres, Deus nunca vai mudar isso, o amor dele não muda. Mas se eu não passo pela videira, eu não chego no acesso ao Pai. Porque a própria videira fez isso. E nós falamos isso aqui, além de estar escrito, nós vivemos isso. Então a gente fala aqui com muita autoridade. Eu creio demais que o Espírito Santo está agindo nos seus corações. Eu falo isso aqui com autoridade não minha, com a autoridade dele, porque nós validamos isso na minha casa. Aqui, no meu coração, no coração dela e dentro da minha própria casa. E além disso, está escrito há 2020 anos. Então eu falo com muita autoridade, irmão. Dando estrela. De novo. Eu sou Jesus falando. Eu sou o caminho. Eu não sei qual é o caminho da minha vida. Como não sabe? Está sabendo agora. Jesus é o caminho. Isso não tem crença. Isso não tem burocracia. Isso não tem marcação de horário. Isso é livre. Ele fez a gente para ficar livre. É a gente que se aprisiona em coisas. Você se aprisiona no seu trabalho, você se aprisiona na sua família, você se aprisiona em vários lugares. E Deus lá em cima, desde o Egito, está falando assim, ei, eu não quero que vocês vivam uma vida de escravo. Eu tenho uma solução na mesa para você, Bruno. Na mesa. Mas Jesus é o caminho, mas por muito tempo quando eu ouvia isso, eu não entendia. Mas por quê? Porque eu não conhecia Jesus. Isso. Então, o convite é que a gente conheça Jesus. E nós estamos aqui quase 150 dias estudando sobre Jesus. Tá de boa. Então, se te ensinaram que Jesus é religião, ou seja, que Jesus é crente, é católico, é espírito, não. Se você for para a fonte, você vai ler que ele não é isso. Quem criou isso foi o homem. Eu dou muita risada. Eu já entro em vários lugares. Deus manda eu entrar, eu entro, não tô nem aí. Se ele mandou, eu vou com o sorriso aberto. Sabe por quê? Você vai saber, eu vou falar aqui no final, nós vamos orar junto. Por que eu vou com o sorriso aberto? Por que eu vou sem colete? Davi, se você pegar a história de Davi, tentaram colocar em Davi couraça, tentaram colocar espada na mão de Davi, tentaram colocar um monte de coisa em Davi, o próprio rei de Israel, para ele matar o Golias. Davi, tá bom, você vai lá matar o Golias, então toque espada, toque colete, toque armadura. Aí Davi falou assim, não, isso aí não tem nada a ver comigo. Deus não me chamou para isso. Ele foi com um estilingue e uma pedra. E com Deus. E aí quando ele chegou na frente do gigante, o gigante falou assim, o gigante estava afrontando todo mundo, Golias. Os fariseus os filisteus, eles estavam afrontando todo o povo de Israel que estava com medo. O exército forte de Israel estava com medo. E o Davizinho, pequenininho, chegou lá e falou assim, ele poderia falar, né? Vou te matar, e eu vou te matar e eu vou ficar conhecido. O homem quer fazer isso, mas quando o homem está cheio de Espírito Santo, ele nunca vai fazer isso. O que é cheio de Espírito Santo? Cheio de Deus dentro. Aí Davi chegou e falou assim, então,
É o seguinte, você tá afrontando todo o meu povo e tá me afrontando aqui, né? Pois é o seguinte, eu vou arrancar sua cabeça agora, com uma pedra. Mas em toda a terra saberá que há Deus em Israel. Que há Deus em 2020 aqui no Brasil. Tá todo mundo botando foco em economia, tá todo mundo botando foco em política, tá todo mundo botando um hiperfoco em coronavírus, colocando um hiperfoco em doença, mas eu tô aqui para ser boca de Deus nesse lugar, e eu tô te dizendo aqui, há Deus vivo no Brasil, na sua casa, na minha casa. E ele, acima de tudo, acima dessa tempestade, ele tá acima dessa tempestade, e ele estando acima dessa tempestade, ele tá dizendo, ei, olha para mim, porque eu vou fazer um impossível acontecer dentro da sua própria casa. Eu sou. Moisés perguntou, Deus, mas quem que você é? Aí Deus falou assim, eu sou. O que é o eu sou? Eu não sabia disso, mas quando a gente estuda, a gente aprende, porque quem ensina é o próprio Espírito. Eu não fiz nenhum curso, irmão. Você não precisa fazer nenhum curso. Ela não fez nenhum curso. Nós estamos aqui só pelo Espírito. Ele está nesse lugar. Jesus falou. Eu vou deixar o Espírito com vocês, o Espírito Santo. Ele vai ensinar. Ele vai fazer te lembrar. Não é mais eu que aprendo. Presta atenção. Leva isso para sua vida. Não sou eu. É Ele. E eu sei, porque só eu sei o que sai na minha boca aqui. Depois eu falo, meu Deus do céu. Ó, presta atenção. O que eu estava falando aqui antes? Eu fui justificar. Tá vendo? Quando você vai se justificar, você já caiu. Não, mas você não foi justificar, não. Não, eu fui explicar uma parada que não era pra ter explicado, sei lá. Ó, presta atenção. O que eu tava falando aqui, gente? Não, volta ali pro Tá, vou voltar pro centro aqui. Ó, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então presta atenção. Eu tava falando que ninguém não fez nenhum curso. Presta atenção, Paulo foi o cara que mais escreveu livros. Ele escreveu 70% dos livros no Novo Testamento. Depois de Jesus, aqui na Bíblia, Paulo foi o cara que mais escreveu. Apóstolo Paulo, já ouviu falar? Apóstolo Paulo, pois é, esse cara era assassino. Ele matava pessoas que acreditavam e falavam sobre Jesus. Então se eu tô falando aqui sobre Jesus, nós estamos vivendo aqui com Cristo, Cristo em mim e eu nele, colado na videira, Paulo vinha e mandava matar, ou ele mesmo matava. Só que aí Paulo falou assim... Foi muita gente, amor, que ele matou? Eu não sei quantas pessoas, bastante, provavelmente. Só que aí o nome dele era Saulo. Aí ele teve um encontro, né? Jesus foi até ele, falou assim, Saulo, por que você me persegue tanto? Ele poderia falar assim, ó, em 2020, ô Bruno, por que você trabalha tanto, 16 horas por dia? Por que você só foca no seu trabalho e você não olhou pra mim ainda? Ô Bruna, por que você só olha pro seu marido? Por que você só tá focado no seu marido e você não olhou pra mim aqui ainda? Ô gente, por que você tá focado nesse vício, nesse álcool, nesse cigarro, nessa pornografia? Por que você só fala mal dos outros, sendo que eu tô te convidando para você olhar para mim? E quando você olhar para mim, eu vou entrar na sua vida e vou mudar a sua história. Foi isso que ele fez com Paulo e é isso que ele vai fazer nessa geração. Nós não estamos aqui para olhar para o problema, por isso que nós estamos há 140 dias. Se você está achando que isso aqui tem a ver com o Bruno e com a Bruna, não tem, porque nós não conseguiríamos fazer isso todos os dias. Nós não falhamos um dia aqui, porque não é nós, é ele. Pronto. Simples. Ó, então entenda, Jesus está falando, eu sou o caminho. Você não sabe o caminho? Jesus está falando, sou eu. A verdade que a gente leu no outro versículo é ele é a própria verdade. E aí, e a vida. Então Jesus, ele traz vida. Nessa casa só existia trevas. Nessa casa só existia trevas. E aí chegou um momento que a gente convidou ele para entrar, ele estava batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. E aquele que ouvia a minha voz, Maiara, eu vou entrar e eu vou mudar a história. Você tá com o impossível aí na sua mão? Alguém tá com o impossível na mão? Pronto, agora é a hora que Deus vai entrar. Porque o possível sou eu que faço, é você. Mas o impossível é Ele. Aí, Jesus ele traz a vida, só que aí ele complementa. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o Pai, ele existe, todos nós somos filhos. Daqui até a China, todos nós somos filhos. Mas o Pai, o Pai, ele existe. O amor do Pai por todos os seres humanos vivos na Terra não muda. Presta atenção nisso, né, amor? Não muda. Agora, ninguém vem ao Pai, Jesus está falando, senão por mim. Então ele está colocando um caminho e uma verdade e uma vida aí. Vocês entendem isso? Aí você fala assim, pô, então eu sem Jesus eu não posso acessar o Pai?
Eu vou pedir pro Espírito Santo responder no seu coração. Ó, vem cá comigo aqui, ó. Aqui tá Deus, aqui tá vocês, e eu e a Bruna. Juntos, lado a lado, ninguém é melhor do que ninguém. Somos juntos, igualzinho, viu? Projeto não é nada na gente não. Ó, aqui. Aqui tá o Pai, aqui tá nós. O Pai, ele é santo. O Espírito dele é santo. Ele é só luz, 100% luz. Ele nunca ia conseguir fazer isso, ó. Vem cá. Se isso acontecesse, tudo que Jesus fez, se Jesus vem aqui, ó. Então vamos pegar Jesus e jogar fora. Aí você vai estudar a história de Jesus. Se você faz isso com Jesus, se você joga ele fora, porque você não conhece. É de boa, não é porque você... A Bruna fala que ela tem raiva de Jesus, não é que ela tem raiva, isso que ela tinha raiva de Jesus, é porque ela não conhecia. E aí a consequência é essa. Mas não estamos aqui para falar da consequência, não estamos aqui para falar de problema, nós estamos aqui para solução. Quando você conhece a história desse cara, vem cá comigo, ó. Quando você estuda a história desse cara, esse cara vem na nossa história em 2020 e fala assim, ei... Quando eu fui pra cruz, quando eu morri, quando eu sofri e quando eu ressuscitei no terceiro dia, mano, isso é forte demais, irmão. Quando eu ressuscitei no terceiro dia, eu fiz isso, ó. Bem, eu fiz o religare entre o Filho e o Pai. E isso é visceral, isso você precisa sentir no seu coração, porque na verdade é o próprio Espírito trabalhando aí no seu coração. Isso é bom demais. E na verdade, a gente, se a gente Aleluia. for ver, a gente sente raiva de tudo aquilo que a gente sabe que é bom pra muita gente, mas que a gente não conhece. É. Porque é uma sensação do tipo de injustiça, de raiva, de cara, né? E aí pra se defender, a gente acaba criando esse sentimento de raiva e se afasta ainda mais. É, agora eu quero fechar um acordo com vocês aqui, mano. Eu vou dar uma de jumentinho, tá? De jumenta. Manso, totalmente. Mas por que você fala que você é jumento? Porque Jesus entrou em Jerusalém como um jumento. Ele mandou buscar um jumento preso. Ele mandou buscar um jumento que, se ele não tivesse nas cordas, ele saía que nem um desgovernado. Ele mandou buscar o jumento. O pessoal achava que Jesus ia entrar com carreata, com exército, com arma. E Jesus falou, não é sobre isso. Isso é o homem que gosta de fazer. Manda chamar. Manda chamar o Bruno, manda chamar a Maíra, manda chamar a Val, manda chamar a Vanessa, porque eu amo demais esse povo. E aí ele subiu, ninguém monta num jumento, só Jesus. Montou, o jumento passou num tapete vermelho, se achando nada. Não. É. Modo de dizer. Ó, e aí o que acontece? João 16:33. Eu queria fechar um acordo com vocês. Não fale mais, a não ser pro seu marido, pra sua esposa, ou aqui no devocional você pode escrever sempre, tá? Nós vamos orar sempre contra o que você tá dizendo. Tipo, pra ir pra solução, o que é o quê? Mas não na boca mais de ninguém, não pra ninguém mais. É difícil. Eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é difícil. Mas é difícil. Esse é o que eu mais escuto, e eu fiz isso durante 32, eu tô com 33. Durante 32 anos eu fiz isso. Não é mais sobre isso. Quando você fala que é difícil, você está trazendo para você. Se de novo você está indo pro seu ego, de novo você está indo para sua carne. Isso é verdade, né? E não é mais sobre isso. Você está tirando até a autoridade de Deus, né? Você está pegando o que Jesus fez e colocou no chão, no lixo, de castigo, jogou fora. Ei, a solução está na sua mesa, está escrito em várias passagens, presta atenção. Ó, esse é chave. É mais um versículo que corre, a gente não lê inteiro, porque ninguém vai na fonte, porque não ensinaram que a Bíblia dá para ler. A Bíblia dá pra ler. Aí, Bruno, mas eu não fiz nenhum curso. Não precisa, porque quem vai falar com você é o próprio Deus vivo. Falei essas coisas. Mano, eu nunca imaginei que eu estaria aqui. Nesse momento eu estaria na Cielo, na empresa, quase 15 anos no mercado financeiro, pau quebrando, reunião atrás de reunião, adorava. Aonde eu tô? Ó, falei essas coisas para que em mim, Jesus falando, eu falei todas essas coisas que eu tô dizendo para vocês aqui nesse devocional, para que vocês tenham paz. Eu falei todas essas coisas para que em mim, ou seja, na videira, vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, Bruno e Bruna. No mundo, aqui você pode falar que é desafiador, tá? Fora daqui não. Não verbaliza, mas palavras têm poder. Você pode até sentir que tá difícil. Você pode sentir. Mas presta atenção agora nisso. No mundo, vocês passam por aflições.
No mundo, vocês vão dizer que é difícil. No mundo, vocês vão dizer que não é fácil. No mundo, você vai dizer que você não consegue. No mundo, você vai dizer um monte de coisa. Mas, quando você coloca o mas numa frase, eu não sabia disso, eu detestava português. Quando você coloca o mas numa frase, você negativa todo o resto, todo o restante. Você esquece, na verdade, todo o que foi dito antes. Jesus tira o peso, né? A força. Jesus fala assim, mas. É como se fosse assim, ó, mas. Tira o foco do que eu falei. Tipo, agora, calma. foca agora. Mas, tenham coragem. Eu venci o mundo. Nossa, essa é a top. Gente, as pessoas só falam isso. Bota a musiquinha lá pra gente já, As já deixa pessoas posicionado. só falam que no mundo teria aflições, ponto. No mundo teriam aflições. Aí a gente fica repetindo, é verdade, é difícil, cara. Mano, a solução tá na mesa. Você acredita em... Você sabe que existe um Deus vivo. Você sabe que você tem um pai. Você sabe que Jesus fez o Religare. Você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas é difícil. Eu oro em nome de Jesus, amor. Posiciona lá, amor. Em nome de Jesus. Já tá aí. Em nome de Jesus. Quem vai te convencer agora é o Espírito Santo. Quem é que vai fazer visceral aí o negócio acontecer é o Espírito Santo. Você só precisa dizer assim, ó, eis-me aqui. Mas deixa de coração aberto, dá espaço pra ele. Dá espaço pra ele. Dá espaço pra ele. Ei, ó Jesus, ó Jesus. Eu falei todas essas coisas pra vocês, Bruno e Bruna. Bota aquela teu amor tá ganhando fora. Eu falei todas essas coisas em mim, para que vocês tenham paz. Colado na videira, nós temos paz. Se você tá sem paz hoje, é porque você não tá na videira. Mas se você tá aqui, você tá na videira, então você tem paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ele só tá pedindo, ele falou para Josué, Deus falou para Josué lá atrás, antes de Jesus. Josué, só tenha coragem, bom ânimo. O resto eu já fiz por você, eu vou fazer. Vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão ganhar de todos os povos, fica tranquilo. A gente só precisa ter coragem, mas não é uma coragem minha, é uma coragem nele. É uma coragem de que a gente vai viver isso e falar assim, Jesus já venceu. Você tá com uma dificuldade, eu venci o mundo. Se Jesus falou eu venci o mundo, ele venceu qualquer problema. Feche seus olhos aí, nós vamos orar agora em nome de Jesus. É em nome dele, não é no cabeça aqui, nem nela. Quem é o cabeça é ele, na verdade. João 16:33, medita nele hoje. No mundo, você, Bruno e Bruna e todos que estão aí do outro lado, vocês vão passar por aflição, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E antes disso ele fala assim, em mim você vai ter paz, em mim você vai ter coragem. Sabe por quê? Paz e coragem é o que mais falta pra gente. Paz pra tomar decisão, paz pra poder viver o dia, paz pra superar as dificuldades financeiras, tudo que a gente tem pra vencer no dia a dia, não é verdade? Aí você vai ter coragem nele. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Ele venceu a depressão que eu tive 3 vezes, quase 3 vezes eu me matei. Ele venceu aqui na minha casa a depressão. Ele venceu esse casamento aqui que estava destruído. Ele venceu. Aqui, ó, estava destruído. Falta 1 minuto e 40 o Instagram tá falando. Mas em 20 segundos ele vai fazer o arregaço de amor em você. Se escolha agora, eu quero me esvaziar. A pornografia foi vencida, o cigarro foi vencido, a bebida foi vencida, tudo excesso. A comida tava cheio, comida, aí foi esvaziando. Ele já venceu. Ô Espírito Santo, faça. Tá feito. Ei, ô William, ei, tá feito. Você tá curado em nome de Jesus, irmão. Oi. Eu venci o mundo. Então a partir de agora, esse é o treino. Você tá com uma dificuldade, olha pra Jesus. E fale pra você mesmo, converse com ele. Você venceu o mundo, então a ansiedade tá fora. A depressão tá fora. A briga com meu marido tá fora. Tudo isso já perdeu. Agora não lute mais no seu braço. Deixa ele, porque ele venceu o mundo. 20 segundos. Deus abençoe seu dia e sua semana. Check. Boa semana, check. amados. 10 segundos. Check. Vai ficar gravado no YouTube. Compartilha com alguém lá no YouTube. Tá bom? Beijo no seu coração. Beijo. Check.